as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não é essa que está gritando. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa. Marta, vê que é isso aí, porque vocês têm que ver. Fica lá fora, não vê nada. Evangelho de Marcos se inicia dizendo: naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciado, acontece. A quem acredita. Não acreditar não acontece nada, fica essa barulheira aí fora. Traziam crianças para que Jesus as tocasse. É bom a gente entender esse evangelho. Que às vezes a gente tem uma visão toda sentimentalista e não entende. Interpreta errado, ainda acha que está certo. Os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Aqui é ter o coração de criança, não criança desaforada, porque Nosso Senhor não quer não. E hoje em dia está difícil, né? Porque os meninos estão querendo obedecer os pais, querendo fazer o que quer, berrando aí na rua, do jeito que quer, e os pais não fazem nada, acha tudo lindo. Depois cresce desse jeito, vem falar com o padre: meu filho está na droga, minha filha está não sei o quê. Primeira pergunta que eu faço: você educou? Não. Então agora aguente. Não posso fazer nada. Infelizmente estamos numa situação dessa no mundo, né? Os pais não educam mais as crianças. Ou bota na creche, ou bota na escola. Escola não educa ninguém não. Nem creche. Quem deveria educar é pai e mãe. Então a gente tem que ter um coração de criança, sim, mas não de qualquer criança. Uma criança educada, uma criança que respeita e que não fica berrando desse jeito no meio da rua. Não é isso que o Senhor está dizendo, né? E também um coração, porque normalmente a criança não guarda rancor, normalmente, mas hoje a gente já vê crime, né, cometido até por criança. Então às vezes guarda rancor, sim. Atento com tudo isso. Estamos vivendo um tempo muito difícil, em que trocaram tudo, né? Trocaram a autoridade do pai, da mãe, e ficou sem autoridade. Ficou sem autoridade. Pai e mãe têm autoridade e vai responder diante do Nosso Senhor pela educação dos filhos, né? E os meninos têm que obedecer. É dependente, obedece e pronto. E tem que estudar e tem que rezar. Nesse sentido, de ter o coração de criança, mas um coração de criança educada, né? Não é qualquer coração de criança não. Bem, aí tem a carta de São Tiago. Nós estamos lendo a carta todinha, se vocês estão prestando atenção. Hoje é Tiago 5, 13 a 20. Caríssimos, caríssimas. Hoje ele vai falar de quem está sofrendo. Muita gente hoje está sofrendo. Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Então, está sofrendo? Reze. Nós estamos vendo essas cenas aí de guerra, né? Tem pessoas rezando lá na Ucrânia. Essa guerra não é nova não, porque eu morei em Roma de 2003 a 2015. Eu tinha um amigo padre da Ucrânia. E já em 2003 ele dizia, faz 19 anos: Fernando, vai ter uma guerra aqui. Que é a Rússia, não sei o quê. Todo mundo já sabia que ia ter essa guerra.
não fizeram nada para evitar porque não quiseram. Que o mundo não está interessado em paz, não está interessado em guerra mesmo, em dominar. Só que essa dominação está na casa de vocês também, né? Que às vezes é o pai que quer dominar, é a mãe, né? É o menino. Está dentro da igreja a dominação. Quando a gente não coloca Deus no centro, aí tem dominação. Sempre um quer dominar. É o que está acontecendo. E queira Deus que esse negócio não se alastre mais, porque eu estou pensando que vai se alastrar. Então, se alguém está sofrendo, lá estão sofrendo, recorra à oração. Hoje é momento da gente rezar e rezar muito. Não só hoje, eu tenho falado há muito tempo, desde que começou essa pandemia, desde que eu cheguei aqui, há 6 anos que eu falo, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, é só o que eu falo, anunciando a palavra de Deus, né? Mudamos muita coisa aqui tem adoração o dia todo, né? Tem caridade, mas muita gente não vem, né? É muito mais gente que não vem para a igreja do que os que vêm para a igreja, principalmente todo dia. E hoje eu não entendo como é que uma pessoa é católica e não comunga todo dia. Eu não entendo. Só se é muito forte. Porque comungar só domingo, com toda essa balbúrdia do mundo, eu acho difícil segurar. Se alguém está alegre, ele continua, entoe hinos, cante, mas não qualquer hino aí, né? Porque esses hinos de carnaval não tem nenhum que preste. É tudo incitando ao pecado, e pecado grande. Graças a Deus que com essa doença não teve carnaval esse ano. E Deus queira, se é para não ter carnaval no próximo, que continue. Porque para acabar a doença e voltar ao que fazia no carnaval, é melhor que não tenha. É melhor que tenha doença e não tenha carnaval. Aí a humanidade vai aprendendo assim, na dor, né? Não quer aprender na paz. Se alguém dentre vós estiver doente, ele volta a falar. Falou do sofrendo, está alegre, agora do doente. Mande chamar os presbíteros da igreja, são os sacerdotes da igreja. Quem pode dar unção dos enfermos é sacerdote. Ministro da Eucaristia não dá unção. Ele é ministro extraordinário. O ordinário é o padre. Então ele é só o ajudante do padre, como o padre é o ajudante do bispo. Para que orem sobre ele, mas orar pode. Todos nós podemos orar um pelos outros. Até impor as mãos pode. Não pode fazer exorcismo, mas orar pode. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor. É a unção dos enfermos. Essa leitura aqui de Tiago 5, 13 a 20, é sobre a unção dos enfermos, que é um sacramento da Igreja Católica, e na Igreja Católica, e a Igreja tirou daqui, de Tiago, o sacramento da unção. Já vi ao menos 3 milagres, ou mais, com o sacramento da unção. Oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se rezar sem fé, não acontece nada não. Nada. Pode rezar a vida todinha. E eu escuto muito, eu rezo tanto e não consigo, porque não tem fé. E se tem, é porque Deus não quer dar. E como é que eu sei? Você não sabe, peça com fé, se Ele quiser, Ele dá. Tem que se abandonar na mão de Deus, porque muitas vezes não é o que eu quero, é o que Deus quer. Teve um que pediu a cura e disse a Jesus, se Deus quiser. Essa é a oração que ele tem que fazer. Se Deus quiser, cura. Se não quiser, não cura. Se chegar a hora de se encontrar com ele, pronto, não vai ter cura. Mas, se a oração é feita com fé, levantará o doente. Com fé no Senhor. Se tiver cometido pecado, receberá o perdão. Está dentro do rito da imposição das mãos, do rito da unção dos enfermos. No início do rito tem o perdão dos pecados. Melhor é que o doente confesse antes, seja perdoado antes dos pecados.
Mas às vezes está numa situação tão difícil. Muitas vezes as famílias só chamam o padre quando já está passando para o outro lado. É outro erro grande. A pessoa tem que receber a unção antes, não é na hora que está morrendo, não. Não é extrema unção, não, é unção dos enfermos. As pessoas ainda não entenderam. Aí na hora que está morrendo, chama o padre. Não é isso, não. Se já vai fazer uma cirurgia, se já está com uma certa idade, pode receber a unção. Depois ainda fala do padre, né? Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados. Isso aqui não acontece na igreja, não. Na igreja não é para cada um confessando o pecado para os outros, não. O pecado é para confessar para o padre. E quem absolve é o padre. Quem absolve é Deus por intermédio do padre. Então pouco importa se o padre é pecador, não é, se é feio, se é bonito, se é magro, se é gordo, tanto faz. Quem absolve é Nosso Senhor. Já escutei também, não vou me confessar não, porque o padre é pecador. Você está arriscando não ser salvo, está arriscando perder a sua salvação eterna. Se chegar lá sem pedir perdão, o padre vai responder pelo pecado dele, não é você. Aí ele insiste ainda, orai uns pelos outros para alcançar a saúde. Oração com fé, tem que rezar com fé. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Aquela pessoa que vive em oração, não é? Que segue a lei de Deus, não é só rezar, mas seguir a lei de Deus. Deus escuta. E ele realiza. Depois ele fala de Elias, o Tiago aqui. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, o profeta Elias, orou com insistência para que não chovesse. É verdade. 1 Reis 17, 1 seguintes. Elias foi até o rei de Israel e disse: enquanto eu não falar, não vai ter chuva nessa terra. A chuva só volta quando eu disser, quando eu ordenar. Porque o rei era um pecador, um idólatra. Está na hora de Elias voltar para dizer a mesma coisa. Aí parou de chover mesmo. Ele falou assim: pela vida do Senhor, enquanto eu não falar, eu não disser, não vai chover mais. Você pode ler a história de Elias, é 1 Rei 17, 18, 19, 21, 2 Reis 1 e 2. Eu estudei isso durante 12 anos em Roma, é a minha tese, esse profeta aqui. Então não houve chuva na terra. O povo estava pecando. Era bom que parasse a chuva também aqui. Durante 3 anos e meio não choveu. Imagine se, né, ficasse 3 anos e meio sem cair uma gota d'água. E o pecado hoje é maior do que na época dele. Depois ele rezou de novo. Quando chegou a hora, Deus disse para ele: sobe a montanha. Foi Deus quem mandou ele rezar para parar a chuva. Parou. Depois Deus mandou: sobe a montanha. Te ajoelha, se acocora aí e reza. Aí ele obedeceu. Monte Carmelo. Aí Deus levanta a cabeça. Ele levantou, viu uma nuvenzinha bem pequenininha. Aí Deus disse: reza de novo. Ele voltou a rezar. Quando voltou a rezar pela segunda vez, não teve tempo nem de levantar a cabeça não, aí caiu um temporal. Ele foi obediente. Ele fez aquilo que Deus mandou. O verdadeiro profeta é o que faz o que Deus manda. Não é o que adivinha a coisa, não. Profeta não é adivinho, não. É quem é fiel e anuncia a palavra de Nosso Senhor. É o que ele conta aqui. Em seguida tornou a orar, o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir seu fruto. Mas o povo, depois da chuva, continuou a pecar. Aí ele voltou para o rei, foi ao rei de novo e disse: olha, se tu... eu não vou tirar a tua vida agora não. Quem mandou foi Deus, ele dizer. Eu não vou tirar a tua vida agora não.
Mas o teu reino eu vou tirar. E o teu filho não vai reinar no teu lugar não, ele vai morrer. Porque o rei era um pecador. E aconteceu desse jeito. Tem morte não no Antigo. Pode ler se não tem. O rei morreu na guerra, esse rei aqui que voltou a pecar, e o filho dele não reinou no lugar dele não. Porque idolatrou e abandonou o Senhor. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e o outro reconduzir, saiba este que aquele que reconduzir um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Se alguém que você conhece, está aqui na carta também, se alguém que você conhece abandonou a fé, se você rezar por ele, se entregar por ele, se oferecer por ele e conseguir com que ele volte à fé, o Tiago está dizendo que você salvará ele da morte e cobrirá uma multidão de seus pecados. Então, bem-aventurado aquele que reconduz o crente, que era crente, que abandonou, para a igreja de volta. Vai receber uma recompensa eterna. Infelizmente, hoje, nós poucos estamos fazendo isso, né? Tantos dos nossos irmãos que eram católicos abandonaram a igreja. Às vezes dentro da nossa casa. O que é que nós estamos fazendo para a conversão deles? Às vezes nada. Esse período de carnaval, muitos, em vez de aproveitar que a quaresma está chegando, quarta-feira de cinza é quarta-feira próxima, aproveitar esses dias para ficar mais em oração, se preparando para penitência. Vão para as praias, tomar cachaça, né? Se divertir. E se Deus voltar agora? E se essa guerra estourar daqui a pouco? A tua praia vai estar onde? E se eu não estiver preparado? Hoje aquele povo lá, se não estiver preparado, está sofrendo muito. Porque alguns estão morrendo e vão se encontrar com o nosso Senhor. E se não tiver confessado? Hoje não tem padre para confessar eles lá não. E aí? E se chegar aqui essa guerra? E pode chegar. Sento aqui, vem ninguém, como hoje veio duas. Vem ninguém se confessar. De uma hora para outra estourar alguma coisa, vai correr todo mundo, não vai ter tempo não. Sinto muito. É bom se preparar antes. Em verdade vos digo que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Mas a criança tem que ser educada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima.